Prezados ouvintes do Jornal Virtual Nova Friburgo, vamos abordar o fato da comemoração dos 140 anos de atividades do Colégio Anchieta aqui na cidade de Nova Friburgo. Desde 1886 até hoje, com atividades ininterruptas. E vou narrar-lhes um fato nesta coluna que tem um interesse muito especial. Na década de 1960, o mundo vivia uma certa ansiedade, porque nós estávamos em plena Guerra Fria. E o medo que existia é que as grandes potências, na época, tivessem um conflito e este conflito fosse nuclear. Hoje, nós estamos com a mesma preocupação. Temos a guerra do Golfo, temos a guerra da Ucrânia, e o medo da humanidade é que a escalada dessas guerras levem a um confronto nuclear. Se nós formos observar isto de um lado, com todo o processo de educação dos jesuítas de outro, nós vamos verificar que a educação desenvolvida pelos jesuítas, ela sempre se preocupou com inserir o aluno no contexto de vida, ou seja, o contexto da cidade, do país e do mundo. E há um fato muito interessante da década de 60 que retrata exatamente esta questão. E, sobretudo, porque eu vivi e participei destas experiências e colaborava com o professor encarregado de executá-la. Havia na Universidade Católica do Rio de Janeiro um padre jesuíta chamado Francisco Xavier Roser. Ele era físico e representava o Brasil na ONU. E o padre Roser, ele se encarregava de fazer uma pesquisa de interesse das Nações Unidas. Recebia o material e transferia esse material para o Colégio Anchieta e os alunos do ensino médio participavam dessa experiência. Que experiência era essa? Nós recebíamos um caldeirão inoxidável, uma pá de plástico para fazer raspagem desse caldeirão, recebíamos água destilada em frascos e todo o material para a coleta da água da chuva. E colocarmos isso no telhado do Colégio Anchieta para recolher a água da chuva e enviar para o Rio de Janeiro e depois ser reenviado para a ONU. Qual era o objetivo? O objetivo era detectar se havia ou não um aumento de radioatividade na cidade de Nova Friburgo, uma vez que os Estados Unidos e a França faziam experimentos nucleares a céu aberto. Os americanos faziam nos desertos do meio norte, nos Estados Unidos, e a França fazia no atol de Mururoa, no Pacífico. E essas experiências demandavam um período de coleta de água de chuva por 30 dias, depois nós deveríamos ferver essa água até que ela desaparecesse dentro deste caldeirão, fazer a raspagem, colocar na água destilada e enviar ao Rio de Janeiro. E a nossa alegria era muito grande quando o nosso professor de física, o padre Maurício Riffier, nos transmitia o recado do Roser, que estava na PUC do Rio de Janeiro. Olha, o material foi enviado para Nova York, o material foi analisado e notou-se um pequeno aumento da radioatividade na cidade de Nova Friburgo, nada que comprometesse a saúde de ninguém, mas havia um pequeno aumento
depois das experiências feitas por grandes potências a céu aberto. Então, nós nos sentíamos muito gratificados porque participávamos de uma experiência que tinha relação com a vida da humanidade. E anos posteriores nos trouxeram mais alegria ainda, porque houve uma proibição que vigora até hoje de experiência atômica a céu aberto. Então, foi uma educação naquela época e que é mantida até hoje, no sentido de inserir o aluno que lá estuda no contexto de vida humana. E isso dá à pessoa uma outra dimensão, dá ao estudo uma outra dimensão. Portanto, nestes 140 anos, bem comemorados, no dia 11 e 12 de abril, no próprio Colégio Anchieta, no dia 15 de abril, com sessão solene e especial na Câmara de Vereadores, vale parabenizar o colégio e parabenizar todo o trabalho pedagógico desenvolvido na cidade de Nova Friburgo por um tempo de 140 anos.